Francisca Romana viu o trigo brotar do vazio e o vinho transbordar de barris secos durante a pior fome de Roma. Enquanto a peste negra devorava a cidade eterna, ela transformou seu palácio nobre em um hospital para indigentes. Perdeu 2 filhos para a doença, mas continuou carregando lenha num burrinho pelas ruas em ruínas. Roma chamava de Secolela, a mulher que enxergava o próprio anjo da guarda e enfrentava demônios para salvar os miseráveis. Como uma esposa da alta nobreza, se tornou o último refúgio de uma cidade abandonada por Deus e pelos homens. Se você gosta de conhecer histórias sobre a vida de santos, esse canal foi feito para você. Aqui apresentamos a vida de pessoas que largaram tudo em nome da fé, da igreja e, principalmente, em nome de Cristo. Fique conosco, se inscreva e deixe o like. Isso faz o YouTube entender que este conteúdo deve ser entregue para mais pessoas. Agora, vamos voltar para Francisca, porque a história da advogada de Roma está apenas começando. Roma, 1396. O vento frio soprava pelas frestas do Palácio Ponziani, mas o verdadeiro inverno acontecia no coração da jovem Francisca. Aos 12 anos, ela não sonhava com bailes ou com o prestígio da linhagem bussa. Seus pés, que agora pisavam mármores polidos, desejavam o chão frio de um convento e a austeridade de uma vida dedicada apenas ao amado de sua alma. Ela fizera um voto secreto de virgindade, um pacto de amor com Cristo que acreditava ser inquebrável. Mas a Roma do século XIV era um tabuleiro de alianças políticas, e sua beleza e nobreza eram peças valiosas demais para serem desperdiçadas em um claustro. Seu pai, Paulo Bussa, foi irredutível. A obediência, virtude que ela tanto prezava, tornou-se seu primeiro grande sacrifício. O casamento com Lourenço Ponziani não foi uma escolha, foi uma cruz aceita em silêncio. No dia da cerimônia, o peso das joias suntuosas e dos tecidos de seda parecia esmagar sua alma. Por baixo daquelas vestes de noiva, porém, o segredo permanecia. Uma túnica de tecido grosseiro tocava sua pele, um lembrete constante de que, embora seu corpo pertencesse a um homem por contrato, seu espírito já estava desposado com a eternidade. Os primeiros meses no Palácio de Trastevere foram uma batalha de adaptação. Lourenço era um homem bom, de caráter nobre, mas o mundo dele era feito de banquetes e deveres sociais. Francisca sentia-se uma estrangeira em sua própria casa. Ela se retirava para um oratório improvisado sempre que podia, buscando no silêncio a voz que o barulho da nobreza tentava abafar. Foi nesse período que a sombra da depressão e da doença física a atingiu. Por um ano inteiro, ela definhou em uma cama, incapaz de aceitar a vida que lhe fora imposta. Foi o limite da resistência humana, o ponto onde a vontade própria precisava morrer para que a vontade divina florescesse. A morte parecia ser o único alívio para Francisca, até que, em uma noite de agonia, uma luz sobrenatural inundou seu quarto. Santo Aleixo apareceu-lhe, trazendo o manto da cura e uma mensagem que mudaria Roma para sempre. Deus não a queria no claustro, mas no mundo, para glorificar seu nome através da caridade. Ela compreendeu, enfim, o paradoxo de sua missão. Seria santa não apesar de ser esposa, mas por meio do seu matrimônio. Ao levantar-se daquele leito, Francisca não era mais a jovem melancólica, mas uma mulher revestida de uma força que nem a nobreza, nem a miséria poderiam conter. Junto com sua cunhada e agora fiel amiga, Vanosa, ela estabeleceu um pacto de santidade no coração do luxo. Enquanto as outras matronas romanas discutiam tecidos e futilidades, as duas transformavam o Palácio Ponziani em um quartel-general da misericórdia. Francisca aprendeu que a obediência ao marido e aos deveres de casa eram sua oração mais alta. Ela frequentemente dizia que uma mulher casada deve deixar Deus no altar para encontrá-lo nos afazeres domésticos. Se era chamada enquanto rezava, interrompia a oração imediatamente, sabendo que o serviço ao próximo era a própria face de Cristo. No entanto, as provações externas logo testariam essa nova resolução. Roma tornou-se um campo de batalha entre facções políticas rivais e o terrível cisma que dividia a igreja. A fome começou a rastejar pelas ruelas de Trastevere. Francisca, movida por uma compaixão que não conhecia limites, abriu os celeiros da família. Quando o sogro, furioso com tamanho esbanjamento, retirou-lhe as chaves e esvaziou os depósitos, Francisca não se perturbou. Ela ajoelhou-se entre os restos de palha e, sob os olhos incrédulos de Lourenço, 40 sacos de trigo milagroso surgiram do nada. Era o sinal definitivo. O céu financiava sua caridade. A tragédia não poupou o lar de Francisca.
Em 1410, as tropas de Ladislau de Nápoles invadiram Roma, transformando a cidade eterna em um cenário de horror e cinzas. O palácio dos Ponziani foi saqueado, os bens confiscados e Lourenço, seu marido, foi gravemente ferido, enquanto seu filho mais velho era levado para o exílio. Em meio ao caos, a peste negra começou a ceifar vidas sem distinção de classe. Foi nesse abismo de dor que a espiritualidade de Francisca atingiu seu ápice. Ela viu seus filhos menores, Evangelista e Inês, morrerem nos seus braços, vítimas do contágio. No entanto, em vez de se fechar no luto, Francisca entregou sua dor como oferta. Deus a consolou com uma visão extraordinária. Seu filho Evangelista apareceu-lhe, acompanhado de um arcanjo tão radiante que sua luz permitia que ela trabalhasse à noite sem velas. Esse anjo da guarda tornou-se seu companheiro visível, guiando seus passos pelas ruas infectadas. Ela via o anjo, mas também sentia os ataques físicos dos demônios, que tentavam impedi-la de salvar almas. Francisca não recuou. Ela vendia suas joias e vestidos de seda para comprar pão e remédios, transformando o que restou de seu palácio em um verdadeiro hospital para os indigentes que ninguém queria tocar. Esse episódio te surpreendeu? Comenta Quero parte 2, que eu aprofundo os acontecimentos da vida de Francisca. A nobre senhora, que antes se sentava em banquetes, agora era vista conduzindo um burrinho carregado de lenha pelas vielas, vestindo um manto grosseiro de cor escura. Ela não se importava com os mexericos das matronas que a chamavam de louca ou traidora de sua casta. Para Francisca, cada ferida que ela limpava e cada boca que ela alimentava era o próprio Cristo sendo cuidado. Ela tornou-se a Seccolela, o anjo humano que Roma precisava para não perder a esperança enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Com o passar dos anos, o testemunho de Francisca tornou-se uma força magnética em Roma. Aquela que fora desprezada pela nobreza agora era seguida por um grupo de damas da alta sociedade, tocadas pela profundidade de sua entrega. Em 1425, movida por uma inspiração divina, Francisca fundou a Sociedade das Oblatas da Santíssima Virgem Maria. Não era uma ordem comum, era uma resposta revolucionária para a época. Mulheres que, mesmo vivendo em suas casas e cumprindo seus deveres familiares, consagravam-se a Deus e ao serviço dos pobres sob a regra beneditina. Francisca provou que a clausura não era o único caminho para a perfeição. Ela guiava suas companheiras com a doçura de uma mãe e a firmeza de uma mística que conhecia os segredos do céu e os horrores do inferno. Suas visões tornaram-se mais intensas. Ela via os corações das pessoas como se fossem de vidro sob a luz de seu arcanjo. Em 1433, as oblatas estabeleceram-se em Tor de Specchi, a Torre dos Espelhos, vivendo em comunidade, mas mantendo o pé nas ruas, curando as chagas de uma Roma que ainda tentava se reerguer das cinzas do cisma. No entanto, o maior desejo de sua alma, a entrega total no mosteiro, ainda teria que esperar. Lourenço, seu marido, agora estava inválido e dependia inteiramente dela. Francisca não o abandonou, cuidou dele com um amor que transbordava paciência, vendo nele o próprio Cristo sofredor. Somente após a morte de Lourenço, em 1436, ela pôde finalmente atravessar o limiar do convento como uma simples postulante. A fundadora, que outrora vestira sedas, agora lavava o chão e servia suas irmãs com a humildade de quem sabia que, no reino de Deus, o maior é aquele que se faz o último de todos. Os últimos anos de Francisca na Torre dos Espelhos foram um crepúsculo de uma vida consumida pelo amor. Eleita superiora por obediência, ela não governava com autoridade, mas com o exemplo de quem ainda saía às ruas para carregar lenha e cuidar de doentes. Em 1440, um último chamado maternal a levou de volta ao Palácio Ponziani para cuidar de seu filho Batista, que estava gravemente enfermo. Foi ali, no lugar onde vivera 40 anos de matrimônio, que sua própria saúde cedeu diante de uma forte pleurisia. A agonia durou 7 dias, mas não havia medo em seus olhos. Francisca passava o tempo aconselhando suas filhas espirituais, pedindo que nunca abandonassem a caridade extrema que as definia. No dia 9 de março, após a oração das vésperas, o ambiente no quarto mudou. Aqueles que a cercavam notaram seu rosto iluminar-se de uma forma inexplicável. Com um brilho sobrenatural no olhar, ela sussurrou suas últimas palavras. O anjo terminou sua tarefa. Ele me chama para segui-lo. Ela via o céu aberto e os coros angélicos vindo ao seu encontro. A morte de Seccolela parou Roma. Por 3 dias, uma multidão interminável de nobres e mendigos, cardeais e órfãos,
desfilou diante de seu corpo para um último adeus àquela que chamavam de Santa de Roma. Ela não deixou apenas uma congregação, mas o testemunho vivo de que a santidade não é um isolamento do mundo, mas uma imersão nele para curar suas feridas. Francisca Romana partiu, mas sua presença permaneceu gravada nas pedras de Roma e no coração de cada cristão que entende que o caminho para o céu passa, obrigatoriamente, pelo serviço ao próximo. O silêncio que se seguiu à partida de Francisca não era de ausência, mas de uma presença que inundava cada centímetro da cidade eterna. O Papa Paulo V, séculos depois, deu voz ao que o povo já sabia. Ela foi a mais romana de todas as santas, uma mulher que não se curvou às crises de sua época, mas as venceu com o peso da cruz e a leveza da caridade. Francisca nos ensina que não importa onde a vida nos coloque, seja em palácios de seda ou em ruelas de miséria, o nosso chamado é o mesmo: ser o reflexo da luz de Deus para quem caminha nas trevas. Ela olhou para Roma em ruínas e não viu o fim, mas a oportunidade de reconstruir a esperança através do serviço. Hoje, o convite de Santa Francisca Romana ecoa para você. Como você tem servido ao Cristo que bate a sua porta nos mais necessitados? Que a vida da advogada de Roma inspire sua alma a encontrar Deus no altar, mas também no cotidiano de sua casa e nas dores do seu próximo. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que mais pessoas conheçam esses faróis de santidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. E nos conte aqui nos comentários: qual santo você gostaria de ver a história contada aqui no canal? Sua sugestão é o que move nossa missão. Fique com a paz de Cristo e a proteção de Santa Francisca Romana. Até a próxima história.